Dia. Bom dia. Eu queria compartilhar com vocês um pensamento muito interessante sobre a guerra atual. O nome que foi dado para essa guerra, Ren Am Kelavi Yakum, são das frases, leão, né? É das frases que o Bilam, aquele que quis amaldiçoar nosso povo, ele falou a respeito do nosso povo, que nós somos comparados com um leão jovem, e depois, em seguida, ele fala que nós somos comparados como um leão mais velho. Reinam Kilavi Yakum Keari Mitnasa. Essa é a frase em hebraico. E por que eu vou dar um shiur com o nome da guerra que foi escolhido por qualquer pessoa? O que isso tem a ver com o shiur? Então, primeira coisa, o Baal Shem Tov fala de que tudo que a gente escuta, vê, é Be'ashgacha Pratit, ou por providência divina. E o próprio Talmud fala muitas vezes a frase Hainu de Amri Inche. É isso a frase que as pessoas usam. Ou seja, o próprio Talmud usa fato que é uma expressão usada pelas pessoas, tem um significado. Então vamos pegar esse passuco hoje, entender esse passuco, no final a gente vai ligar também com a paraxá dessa semana. Uma coisa muito curiosa, e milagrosa, a gente está vendo os milagres dessa guerra. Infelizmente, a gente teve baixas em Israel, mas cada vida é infinita, a dor é muito grande, e a gente compartilha da dor e estamos rezando por eles todos os dias. Mais perto da estimativa que o próprio Bibi ele falou, era entre 800 pessoas e algumas milhares. Hazve Shalom queriam ser afetadas com suas vidas nessa guerra. E talvez, não sei se é a primeira vez na história, mas o Bibi, ele falou numa entrevista de que ele estava assim, receoso de fazer esse ataque, mas ele falou para a turma, Hashem vai estar com a gente. É uma frase que, como um político, ele sempre evita falar, porque não é todo mundo que gosta dessa expressão de colocar Hashem no meio. Somos nós, nossa conquista, nosso exército, temos fé, mas não falem quem é a fé. Na Megillah de Yom Ha'atzmaut, está escrito lá que Tzur Israel, a rocha de Israel, pode ser interpretada de formas diferentes, cada um entenda o que quiser, mas não está escrito Hashem. E ele claramente falou de Hashem. Apesar que, de novo, é um ser humano, que diferença faz, mas ele tem uma representação extremamente importante nessa guerra. Por outro lado, Baruch Hashem, até agora, no próprio ataque lá no Irã, ninguém perdeu sua vida. Isso é uma coisa... Civil. Sim. Civil. Não, estou falando dos nossos. Os pilotos. Os pilotos foram e voltaram, estão indo, fora aqueles que com certeza estão em terra também, que a gente não sabe, e é uma coisa, e não se escuta uma coisa dessas. A gente vê o tamanho do míssil que cai, maior que um ônibus, e esses dias caiu num lugar lá em Tel Aviv, quem viu no estacionamento. Esse lugar, quem olha para ele, assim, eu vi o relato, acha estranho. Tel Aviv é um lugar que está cheio de construção e se usa todo o espaço, e lá estava com um problema burocrático a quem pertence, e já está lá parado há muitos anos, porque não conseguiam decidir de quem é esse espaço. Tinha alguma questão lá. E aonde caiu? Exatamente nesse espaço. Vocês viram que o hospital tinha sido evacuado, aquela parte do hospital, um dia antes. Ou seja, a Shem está falando para a gente, eu já vou começar com uma frase muito interessante, que nós sábios dizem que a Shem ele quis fazer com que o rei Hizkiyahu, é um rei da época do primeiro templo, ele se tornasse o Mashiach. Ou seja, estava um momento extremamente propício para isso. O que aconteceu? Os inimigos de Israel estavam conquistando tudo em volta, até que eles chegaram em Jerusalém, onde estava esse rei. E esse rei, ele viu o exército enorme, e ele virou e falou para Hashem, Hashem, por mais que a gente tente de forma natural, eles são tão maiores que a gente, não adianta nem eu tentar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir e você toma conta. E assim foi. A questão é como que ele conseguiu adormecer, sendo rei de Israel, mas ele dormiu. E quando ele acorda durante a noite, Deus faz um milagre, todos eles se assustam, morrem, etc., e nada acontece com Jerusalém. E aí, por que então ele não se tornou Mashiach, ser um momento tão propício?
porque ele não agradeceu a Deus suficientemente. Ele falou, bom, todo mundo viu o milagre. Ao invés dele celebrar, comemorar, falar publicamente, pessoal, vamos agradecer, vamos fazer mais mitzvot. Então, essa foi a falha dele. Não sou eu que estou dizendo, quem sou eu, mas assim dizem nossos sábios, e por isso o Mashiach acabou não vindo, ele não se tornou Mashiach. Então, a gente não pode deixar passar esses milagres, achar que isso é comum, que é normal. Eu vou contar algo que eu ouvi, a gente não sabe nada dessa guerra, o que de fato aconteceu. Um dos comentários foi que alguém da inteligência falou, se vocês soubessem o que rolou aqui para que essa missão, para que essa operação acontecesse, vocês iam rir da história dos beepers e ver que essa história dos beepers foi fichinha. E uma dos relatos, de novo, não sei até que ponto é verdade, mas o Irã ele tinha já armado 1.000 mísseis, para que se Israel atacasse, eles iam já na hora mandar 1.000 mísseis. Só que isso não aconteceu. Israel já evitou que isso acontecesse. Então, o que eles estão falando por enquanto é só ameaças. Né? Israel fez um erro, parará, mas a gente sabe que foi algo que eu pensei, e eu não teria falado isso sozinho, mas ontem eu escutei de um rabino também comentando isso, de que a gente nunca pode justificar ou filosofar às custas da vida de alguém, mas está muito claro que se não fosse 7 de outubro, esse ataque não teria acontecido. Não teria acontecido. Então, de forma nenhuma, minimizar a dor de todos aqueles que passaram pelo que passaram, mas, e ainda estão passando, mas talvez se esses foram corbanotes, sacrifícios, essas almas, essas pessoas, os machucados, os feridos, os, infelizmente, reféns que estão lá, mas para que não acontecesse algo que Lo Aleinu não deixaria uma alma viva em Eretz Israel. Então, não estou justificando, mas é um ponto que dá para ver muito claro, que Israel foi lá, acabou com Hamas, acabou com Hezbollah, e agora eles podiam atacar e chegar na cabeça da cobra, da serpente. Então, essa frase, voltando, essa frase que nossos sábios, essa frase da Torá, que o Bilam, quando ele quis amaldiçoar nosso povo, grande antissemita, ele queria dizimar o nosso povo, ele queria acabar com o nosso povo. E eles tentaram com um míssil diferente, porque eles viram que com mísseis humanos eles não iam conseguir, então tentaram e contrataram esse homem que tinha a força da fala, ele tinha um poder especial, e pensaram, quem sabe por aí vamos conseguir amaldiçoar esse povo. E de lá saíram as maiores brachot que temos na Torá, as maiores profecias, inclusive a profecia de Mashiach. E uma dessas frases, ele compara o nosso povo com esse leãozinho e depois com um leão, que ele se levanta como um leãozinho e como um leão. Os comentaristas da Torá perguntam o que tem o leão de especial. O leão não necessariamente ele é chamado rei dos animais, mas não necessariamente ele é o mais forte de todos. Ele tem medo de outros animais, inclusive do elefante, do rinoceronte, até da girafa, quando ela dá um chute, assim, eu estava vendo que ele também tem medo. Então, o que tem ele de especial, ou por que a Torá compara, o Bilam, ele compara o nosso povo com o leão? Então, vamos ver algumas características do leão, e a gente vai entender qual que é o que está por trás dessa guerra, e qual que é a nossa lição para quem está aqui à distância. Então, o nome dele é Dad Zekenim, do Balei Tosfot, e o Or HaChaim HaKadosh, eles apontam, eles dizem de que o leão, ele está lá muitas vezes adormecido. Está lá, você chega perto, parece quem já foi no zoológico, aí esse leão, o cara está lá dormindo, parece que está hibernando como urso, parece que não faz nada. Né? Mas quando ele se levanta para pegar a sua presa, ele se levanta de uma única vez e ele vai com tudo. Normalmente, uma guerra, ela é gradual. Você não chega e consegue de uma vez fazer tudo. A gente vê que Israel, nessa guerra, não foi gradual. Começou a mandar um míssil, foi de uma vez. E o Bibi comentou ontem que a gente está ahead of schedule. A gente estamos à frente da agenda que tinha se programado, já estamos até à frente dela. Mas vamos ver de uma maneira um pouco mais profunda. O que tem esse leão? Então, uma coisa interessante, aonde a gente vê leão na nossa história, o que você tem de leão? Então, nós temos, alguém sabe? Onde aparece leão? Yehudá, não? Yehudá é o leão, que David Amelech, muito bem, é descendente de Yehudá, perfeito. Aonde mais? Aonde aparece leão?
Aonde tinha um leão? Profeta. Boa. Profeta Daniel com os leões, boa. Fogo do Beit HaMikdash, o fogo do altar, quando consumia, as pessoas traziam o sacrifício, vinha um fogo celestial num formato de leão. Por que será leão? Interessante. E ele consumia os sacrifícios. Agora, nós sábios dizem o seguinte, que quando o povo merecia, isso só aconteceu no primeiro tempo, mas quando o povo merecia, ele vinha no formato de leão. Quando eles não mereciam, ele vinha no formato, assim diz o Zohar, ele vinha num formato de cachorro, e um cachorro chutzpan, um cachorro audacioso. Essa é a frase. Então vamos agora entender, olha que interessante, que a palavra em hebraico, kelavi significa um leãozinho, um leão jovem, kelavi, que se escreve com vav, é um trocadilho com a palavra kelev, kelavi, kelev. Se escreve diferente, um é com V e outro com vav, mas existe esse trocadilho na língua hebraica, que palavras que têm o mesmo som. Então, quando a Torá fala que esse povo é como um leãozinho, um leão jovem, ele também tem a opção de não ser o leão, e dependendo do seu comportamento, pode se comportar como kelev, como um cachorro. Vamos ver a diferença entre o cachorro e o leão. Quem, na nossa história, essa é a pergunta mais difícil, é comparado como um cachorro? Isso é mais difícil. A gente falou isso no Shur de Tanakh. Então vamos lá. A Guimarães Sotá conta pra gente que a Orpá era uma das noras da Ruth. Ruth era aquela mulher que saiu de Israel com o marido e os dois genros e as duas noras, os dois filhos e as duas noras. Os dois filhos e o marido morreram, lo aleno, porque eles saíram de Israel, num momento de fome, e sobrou a sogra com as duas noras. A sogra fala, eu quero voltar para Israel, e fiquem à vontade e voltem para os seus povos. Eram Ruth, a Moavita, eram de Moab. E aí, a Ruth fica com a sogra, com a Naomi, e fala, não, eu vou com você, e ela se tornou a convertida, o exemplo, o modelo da conversão, e se tornou a bisavó do rei Davi, e a outra era a Orpá. A Orpá acompanhou um pouco a sogra, chorou, teve méritos por isso, mas naquela noite ela foi embora, e ela teve relações com 100 homens naquela mesma noite, e ainda teve uma relação com um cachorro. Assim está escrito. Quem era o filho de Orpá? Golias. Golias era filho de Orpá. E curiosamente, a Gemara fala que essas relações que ela teve, inclusive com o cachorro, deixou uma marca. Deixou uma marca para esse filho dela. Não sei se é fisicamente ela pode engravidar de um cachorro, mas espiritualmente, das relações que ela teve, esse filho era filho dessa. Inclusive, ele tinha dentro dele esse espírito, simbolicamente pelo menos, de um cachorro. Interessante, quando David Ameller, pequenininho, vai lá enfrentar o Golias ele fala uma frase curiosa, ele fala, você está vindo para mim achando que eu sou um cachorro? Por que ele fala, eu achando que eu sou um cachorro? Porque ele era um cachorro, de fato. Ele tinha, por causa do estilingue. Vamos ver. Por que ele chamou ele de cachorro? Por que ele chamou a si mesmo de cachorro? Então, como começou a história? Então, vamos focar agora nesse cachorro, que ele era filho de uma mulher com um cachorro. Ele se chama, intitula de cachorro, e nada é por acaso, preciso destravar. E aí, o que aconteceu? Como que David Ameller se tornou rei de Israel? Como ele se tornou famoso? Ele era um pastorzinho, ele era um tocador de harpa, certo? Então, o que ele tinha de especial? Como que isso veio acontecer? Então, rapidamente, lembrando a história, sim, mas como que aconteceu? Tem a história, como que Hashem mandou. Então, não, o profeta ungiu ele depois, verdade. Mas ele começou a subir já na moral, digamos assim, a primeira história famosa, ele ainda não era rei, não tinha sido ungido. A história com Golias. Mas o que acontece? Os irmãos do David Ameller, inclusive o Eliav, que era o mais velho, estavam conversando.
que eles estavam conversando? Que tem esse inimigo de Israel, que todos os dias, de manhã e de tarde, ele aparece para o povo de Israel e ele fica lá falando, quero ver quem vai me enfrentar. Quem me enfrentar, se ganhar de mim, nós todos seremos escravos. E se não, eu vou ganhar e vocês vão ser escravos. Golias era um gigante. E todo mundo ficava morrendo de medo. E ele vinha de manhã e de tarde, dizem aos sábios, porque de manhã se leu o Shema, à noite e à tarde se leu o Shema. Ele queria impedir o povo de ler o Shema Israel. Lembrando que ele tinha raízes meio judaicas, digamos assim, porque a mãe dele era a Orpá. Então ele conhecia bem os nossos rituais. E aí, o que acontece? Ele já estava fazendo isso 40 dias. David Ameller, que ele estava afastado do mundo, estava lá com as ovelhas. Um dia ele chega perto dos irmãos e ele vê eles discutindo. Eles estão lá falando, olha o que aconteceu, temos um inimigo, eles estão ameaçando, vão jogar uma bomba nuclear, eles vão jogar mísseis, né? Lá na época era o gigante. E ele todo dia está ameaçando. E eles estavam falando assim, mas estavam falando com uma certa passividade. David Amelech escuta isso e fala, como? Você tem uma pessoa que está ameaçando o povo de Israel? Ainda ele vem nesse horário e atrapalha a gente da nossa reza? Isso não está textualmente, mas isso ele se enfurece e fala, como assim? Vocês estão batendo papo como se fosse uma coisa normal? Não pode acontecer uma coisa dessas. E ele começa a provocar os irmãos, vocês não vão fazer nada? E as pessoas, não, já estamos acostumados. E David Amelech, ele sente, ele se enfurece, ele fala, não podemos deixar assim. Ele sente como uma causa pessoal. E ele começa a conversar com as pessoas e ninguém parece estar muito aí para essa história. Ninguém ficou nervoso para fazer aquilo que se chama Ilachem Milchamot Hashem, sentir a vontade, a força de fazer uma vingança, de fazer uma guerra por Hashem. Ninguém sentiu isso. Ele falava com as pessoas e estava todo mundo com medo, mas ninguém levou isso no coração com vontade de querer tomar alguma atitude. E aqui é um ponto muito interessante, que isso é o leão. David Amelech é descendente de Yehudá, que é o leão. O leão, quando se levanta, ele vai com tudo. E talvez seja isso que caracteriza ele, diferente de outros, não conseguiu, de outros animais, que ele vai com tudo. Ele sente aquela vontade, não sei qual é a palavra, mas aquela raiva, vamos supor, e ele vai com tudo em cima da sua presa, sem medo. E aí o que acontece? David Amelech, ele sente isso, até que ele é promovido e falam para o Shauló, tem aí um menininho que ele está querendo enfrentar. Aí tem a famosa passagem que ele coloca nele a armadura, e aí a armadura ela encaixa, era muito maior que o David Amelech, mas ela se encolhe e ela vai exatamente, ela entra no David Amelech perfeitamente. Já viram que tinha aqui alguma coisa especial. Mas um detalhe interessante, que isso é o ponto principal desse shiur, é o seguinte. Às vezes você sente alguma coisa e você olha para o lado, as pessoas não estão sentindo a mesma coisa. Estão na mesma situação que você, mas você é o único que está incomodado com isso. Então, por exemplo, 2 exemplos. Um exemplo foi do profeta Shmuel, aquele que vai ungir depois o rei Davi. Shmuel, logo que ele era pequeno, a mãe dele, a Hana, deixou ele lá no Mishkan da época, em Shiló. Ela teve o filho, cuidou dele enquanto ele mamava, e depois, como ela tinha prometido, vai ser um filho dedicado para Hashem. Um dia, Shmuel já tinha crescido, já estava lá, quem era o chefe lá, o profeta Eli, ele está deitado, e ele escuta uma voz. Ele sai correndo, vai falar com Eli, Eli, você escutou essa voz? Ele fala, não. Bom, estranho, vai deitar, talvez está cansado. Ele vai lá, deita, e de novo ele escuta uma voz. Estranho. A terceira via pergunta para Eli, você escutou ou não? Aí na terceira vez, ele entende que talvez é uma mensagem para ele. Naquela mensagem, Hashem fala, olha, vai ter a guerra, Eli vai morrer nessa guerra, e inclusive Golias é aquele que vai, a história se liga de novo, é aquele que vai roubar a arca sagrada, certo? Isso acontece nessa guerra, o povo vai perder, o Mishkan vai ser destruído, e aí Eli vira e fala para ele, o que Hashem falou? Ele fica receoso, ele não quer falar, porque vai contar para ele a tragédia que está para acontecer. Então, o detalhe aqui é que quando você escuta uma voz e os outros não escutam, vai ver que essa voz é para você. Se você está incomodado com isso, se você viu alguma coisa que está errada, sinal que você tem que fazer alguma coisa.
Que às vezes a gente fala, oh, por que ninguém faz nada? Talvez ninguém se tocou como você. E se você se tocou, sinal que você tem que se levantar e fazer alguma coisa. Curiosamente, segundo exemplo, nessa guerra. Bibi Netanyahu, alguns anos atrás, quem lembra, manda uma missão especial do Mossad, arrisca a vida dessa turma para roubar os documentos lá no Teherã. E eles vão lá no meio da noite com esses fogos, né, laser, um negócio absurdo. Eu já vi o documentário disso, mas é só um documentário, não dá para a gente ver exatamente o que aconteceu. Eles conseguirem controlarem a câmera, vão lá no meio da noite, eles roubam acho que 2, 3 caminhões só de abrir os cofres, só dos documentos. Para quê? Para o Bibi fazer uma surpresa para o mundo e provar, olha só como de fato eles querem fazer uma bomba nuclear. Esperando que o mundo vai se tocar, falar agora, vamos continuar sentados e não fazer nada. Ao contrário, ainda deram dinheiro. Exatamente, boa. Ainda deram dinheiro, boa. Ainda deram dinheiro. É? O Biden. Obama deu 1,8 bilhões de dólares para isso. Não, porque os europeus não deram dinheiro. O Biden também liberou uma grana. Também liberou grana. Mas então, todos os países europeus liberaram grana. Por que acontece? Então a gente acha, o mundo vai se tocar, o mundo vai falar, olha, caiu um míssil no hospital. Ninguém está nem aí. Infelizmente, muito pelo contrário. E mesmo, inclusive, que isso é uma ameaça para o câncer do mundo, nas palavras dele, nas palavras dos nossos inimigos, que a gente não pode descartar, que quando eles falam tem que acreditar neles, de que tem o câncer pequeno e o câncer grande. Assim que eles falam em relação aos Estados Unidos, imperialismo e Israel. Apesar que é uma ameaça para eles tanto quanto. Mas parece que ele não se toca. Começa a guerra, ele está aqui como Maria Mole, esse grande Trump que fala. Não, mas ele só fala. Exatamente, cachorro que late. Então ele fala, mostra descorajoso, aí começa a guerra, fala, não fomos nós, não temos nada a ver com isso. Você está com medo? O que foi? Você está com medo? Tá certo? E o Bibi vai lá e fala com ele, muito obrigado pelo seu apoio. O apoio dele é apoio moral, talvez. Tá certo? Então ele fica lá em cima do muro. Porque Israel é o único que se tocou. Se tocou a ponto de se arriscar e fazer alguma coisa. Então, quando tem um chamado e você vê alguma coisa, é diferente, é o oposto. Esse é o leão, que é diferente do cachorro. O Golias, que ele ia lá todos os dias e ele ameaçava, peraí, por que você ameaça? Por que você não vai lá e ataca o povo judeu? Se você é inimigo do povo judeu, ele era um filisteu, o rei dos filisteus, então vai lá e ataca. O que ele queria é acostumar o povo a já não dar mais importância para isso. Você não deu o Shema de manhã? No primeiro dia você se toca. Segundo dia, não dá para ler, não dá para ir na sinagoga hoje, tem míssel caindo. Terceiro dia, 40 dias, inclusive, é pouco tempo a gente deu um shiur, que 40 dias é um tempo de transformação. 40 anos no deserto, 40 dias, Moshe ficou 3 vezes, 40 dias lá no Sinai, pedindo perdão, e para receber as primeiras luchot, as segundas luchot, 40 dias foi o dilúvio, 40 dias é o tempo da pessoa se acostumar. A gente falou de Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur, é o tempo de transformação. Então, o que ele fez 40 dias? Ele queria que o povo se acostumasse com não deu Shema, com uma ameaça. Assim como aconteceu por muitos anos, mísseis caindo de Gaza, não, tem o Iron Dome, tá tudo certo. A gente se acostuma, tem barulho, não sei o que, mas a gente acostuma. Não tem que acostumar. Chega o David Amelech, descendente de Yehudá, fala, ele fica furioso, fala, não pode, a gente não pode deixar que as coisas continuem desse jeito. E isso que acontece com a gente durante o Galut. O Galut faz conosco que a gente já nem percebe que o que está acontecendo. A gente fala no Arvit, Hashem, ele a tradução seria enrolando a luz a noite pelo dia e o dia pela noite. A luz pelo dia, a luz pela escuridão e a escuridão pela luz. O que significa isso? Hashem, quando ele vai fazer o sol nascer, o sol não nasce de uma vez. Ele faz de forma gradual. Se da meia-noite vira meio-dia, ia atrapalhar a nossa visão, ia ser muito complicado. E vice-versa, o pôr do sol, para que a gente se acostume. Mas isso a gente não pode usar quando tem alguma coisa errada acontecendo, a gente deixa que aquele erro se repete, a gente acaba já nem dando mais atenção para isso. Essa é a característica do cachorro, Kelev, Kudolev, tudo coração, que ele quer com que a gente se acostume. Eu não sei exatamente como se encaixa com a característica do cachorro, o dia a dia, quem convive, quem sabe, mas essa é
esse é o formato do cachorro que tinha lá no altar quando o povo estava fazendo, entre aspas, pouco caso, e eles estavam distantes de Hashem. No Mizbeach, no altar, você tinha o formato de um cachorro. Então, era um cachorro, que ele é o oposto do leão. Se acostuma, tá tudo bem, tá tudo certo. E você deixa as coisas rolarem e você não toma uma atitude. Essa é a clipá do cachorro. Se a gente for ver, lembrar da história de Yosef com os irmãos, Yehudá, no final da história, quando ele faz tchuvá, ele é aquele que encara Yosef. Yosef era o vice-rei do Egito. Egito era a potência máxima. Eles eram em 11 pessoas. Na última vez eram em 11 pessoas, estavam já com Binyamin. E aí o Yosef fala que o Binyamin roubou, vou pegar ele como escravo. E Yehudá, ele é o único que vai lá, bate o pé firme, e ele fala, você não vai fazer isso de jeito nenhum com meu irmão. Mas olha com quem está falando. Ele é o vice-rei do Egito. Quem é você? Mas Yehudá é aquele leão que ele encara, ele vai com toda a força. Qual que é a mensagem para a gente? Nessa paraxá, se chama paraxá Shlach. Shlach significa vá na sua missão. Infelizmente, 10 deles falharam na missão. 2 fizeram a missão direitinho. Shlichut significa a sua missão. Eu comentei na noite de Shavuot que dizem nossos sábios como você pode descobrir qual é a sua missão aqui na Terra. Então tem 2 lados. Se você tem um desafio muito grande em determinada mitzvah, é muito difícil para você fazer, saiba que provavelmente essa é a sua missão aqui embaixo. Porque justamente aquela que você tem que fazer, para muita gente, vamos supor, dar tzedakah é fácil. Para outros é muito difícil. Cada um tem a sua mitzvah. Então, provável que essa é a tua missão. Esse é um lado. O outro lado, o Jonathan Sachs traz isso bastante, mas ele fala o seguinte, que quando você tem um talento único, e esse talento pode ser usado para servir a Hashem, saiba que isso também é parte da tua shlichut. Se tem uma mitzvah que você gosta em especial, você tem um carinho por ela, isso também, ou seja, aquilo que você menos gosta e aquilo que você mais gosta, está ligado especialmente com a tua shlichut aqui embaixo. Então, cada um de nós tem vontades diferentes. Um quer trabalhar muito para ganhar dinheiro, o outro quer... Se você tem essa vontade, você pode usar e deve usar ela para poder servir a Hashem melhor. Siga essa sua missão. Você tem essa ambição? Siga ela. Só que direciona ela para servir a Hashem. E agora, quando você vê alguma coisa errada e aquilo está te incomodando, um exemplo, pessoas falam, isso está ouvindo o Shiur, ele falou, o Rabino falou, chega um cara e fala, está todo mundo conversando na sinagoga, ninguém fala nada, ninguém faz nada. Talvez realmente os outros estão já como cachorro, já se acostumaram. Normal, tudo bem, tem gente conversando. Se tem alguma coisa errada, vai e faça. Não como um cachorro, mas você vai e faça. Tenta você criar o que for para que isso não aconteça. Vá você atrás. Vai você, ensina as pessoas, conversa com as pessoas, ensina a importância de rezar, mostra onde está no Sidur e assim por diante. Não espere que alguém maior vai fazer. Todas as grandes conquistas da história foram de pessoas pequenas que eles falaram, eu não sou ninguém, mas eu sinto essa missão e eu vou com ela até o final. As grandes transformações vieram de pessoas com muita vontade, não necessariamente pessoas com muito poder, muito pelo contrário. Assim como David HaMelech, olha que interessante, o filho mais velho, esse Eliav, aquele que comentou assim, mas com passividade do que estava acontecendo lá com Golias, ele era para ser o rei, o filho mais velho, de Ishai. Ishai era descendente de David HaMelech, e Ishai foi uma das poucas pessoas que nunca erraram. Então ele tinha de tudo, filho mais velho desse homem. Mas, quando ele falou com essa passividade, e David HaMelech, ele virou e falou, você não vai fazer nada para o irmão mais velho? Ele brigou, ele ficou bravo com David HaMelech. Nesse momento ele perdeu o reinado. David HaMelech era rejeitado pelos irmãos. David HaMelech era rejeitado, porque acharam que ele era filho de um casamento não com a esposa, etc., mas era com a própria esposa. A história, já contei no Tanakh, muito bonita a história. Mas essa talvez é o chamado aqui dessa guerra. Quando a gente escuta falar do leão, e nós somos como leão, e Baruch Hashem, Israel dessa vez se comportou realmente como leão, deveria e deve fazer a mesma coisa
com todos os nossos inimigos, de dentro e de fora de Israel, coragem total e absoluta, e acabar com o inimigo e ter uma vitória total. Vitória total é quando é inegável, quando o próprio inimigo, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ele vai lá e fala, vocês ganharam, eu abaixo minha cabeça, senão você não acaba a guerra. Você tem que ir cortar a cabeça da cobra e ir até o final, coisa que não acontece desde a Segunda Guerra Mundial, que sempre vira cessar fogo. Se mete algum outro país e a gente fica, né? Um judeu, quando ele conquista alguma coisa, depois ele bate no coração e fala, desculpa, Acham, no Bagadno, a gente conquistou na guerra de 67, não que a gente foi atacar, fomos atacados, conseguimos contra-atacar e conseguimos o Sinai, não, dá de presente para eles, coitados, vão ser nossos amigos. E assim sempre foi em todas as guerras. Então, o leão, ele vai com toda a força. O que cabe a nós, essas decisões não cabem a nós, isso cabe a Hashem, que coloca na cabeça dos ministros, aqueles que são os decisores, isso está nas mãos de Hashem, mas nós podemos rezar, e se a gente fizer isso no nosso dia a dia, ser como um leão, não ser passivo como esse cachorro, talvez o cachorro ele é o melhor amigo do homem, ele muitas vezes é aquele que te traz companhia, mas o que ele quer, eventualmente, mas o que ele quer, o cachorro quer, ele quer que esteja todo mundo bem. Ele quer o cessar-fogo. Isso talvez é a característica do cachorro. Ele quer lamber todo mundo, ele quer deixar todo mundo tranquilo, todos são amigos, está tudo certo. Ele quer evitar, se ele se sente ameaçado como um animal, ele vai morder. Mas ele quer essa passividade, ele quer que todo mundo não quer guerra. Mas às vezes se precisa de guerra para conseguir a paz. Davi HaMelech foi aquele que trouxe a paz para o povo judeu, porque ele fez todas as guerras. Aí chegou a época de Shlomo HaMelech não precisava fazer mais guerra. Ele, com a sua sabedoria, ele teve época de paz. A gente não busca a guerra, mas se tem pessoas nos ameaçando, nós temos que lutar e lutar até o final, até que não tenhamos inimigos, ou pelo menos que eles tenham medo suficiente, isso é suficiente, medo suficiente para que eles não nos ataquem. A gente começa com o nosso inimigo interior, que é o nosso Kelef, o nosso cachorro, Chutzpan, audacioso, e a gente tem que fazer a nossa Shlichut. Se você foi escolhido para ir até Eretz Israel e falar como foi a terra, você tem que ir com uma garra de leão e você vai saber, nós vamos conquistar essa terra e não voltar com aquele medo. Então essa é uma mensagem que a gente liga com a Parashá, liga com o leão, com o momento que está acontecendo, e lembrar que a gente tem que agradecer a Hashem pelos milagres que estão acontecendo, e a gente agradece através de nos tornarmos um leão, mostrar como nós somos um leão jovem, depois um leão maduro, que a gente está pronto para fazer o que o Shulchan Aruch fala para a gente, despertar com a força, com o vigor de um leão. E aqui a pergunta que você fez, acho que você falou, peraí, despertar como leão, o leão fica lá dormindo, certo? Então, na verdade, o Shulchan Aruch, na primeira alahá, ele fala, seja ágil como uma águia e corajoso como o leão. Ele não fala ágil como o leão, porque o leão pode ficar lá deitado por muitas horas ou dias sem fazer nada. Então, você vai falar, você como leão, levantar como leão, vou ficar, desligar o alarme e ficar lá. Não, você se desperta ágil como a águia, mas com a força, com o vigor do leão. Porque esse vigor só se desperta eventualmente. O leão pode estar lá dormindo e de repente ele acorda com tudo. Então a coragem que o leão tem é isso que torna ele o rei dos animais. Que quando ele vai com tudo. Cada animal tem a sua característica. Eles são muito bons naquilo que eles fazem para poder pegar as suas presas. Mas o leão é aquele que vai e vai com tudo, ele não tem medo e ele vai, e por isso, então, essa coragem é o que torna ele o rei dos animais. O rei dos animais não é o mais forte, é aquele que é mais ágil. Para concluir, o Tânia fala para gente, no capítulo 26, que fala sobre a alegria, o que mais o nosso instinto animal quer da gente, o Yetzer Hará, ele quer jogar a gente para baixo, que a gente fique triste. Porque na hora que a gente está triste, ele já venceu. Por quê? Porque quem ganha não é quem é mais forte. Quem ganha é quem dormiu melhor na noite anterior. Quem ganha é quem é mais ágil, quem está mais desperto. Então, o que o Yetzer Hará quer é que a gente fica triste, que a gente fica para baixo, aí fica fácil para ele tomar conta da gente. A gente precisa ter a coragem, a força, o vigor do leão, ou como a águia, para a gente realmente vencer o nosso Yetzer Hará e fazer o que Hashem quer, e que a gente traga, Bezrat Hashem, logo o famoso leão, o Beit HaMikdash é comparado com o leão, e Hashem vai lá, porque inclusive ele era o leão, ele é mais estreito na frente, e atrás ele é mais largo. A estrutura onde o Beit HaMikdash estava construído, onde ele era construído nesse formato. E assim o Beit HaMikdash é comparado com o leão. E em cima do altar tinha um fogo como o leão. Então a gente fala que o Beit HaMikdash vai ser reconstruído, Bezrat Hashem, em breve. O leão vai vir, o descendente do leão,
David HaMelech, descendente de David HaMelech, Melech HaMashiach vai vir, vai reconstruir o Beit HaMikdash, e que seja Bezrat Hashem ainda hoje. Mas David teve muita ajuda.